que é adenoide? Hoje o programa Saúde na TV sai dos estúdios para conhecer aqui o trabalho do Dr. Sandro Muniz. Ele é otorrinolaringologista e vai falar no programa sobre prevenção das doenças da garganta. Tudo bem, Dr. Sandro? Tudo ótimo. Muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica para falar sobre esse assunto que é tão importante, né, doutor? Muitas mães, muitos pais precisam desse alerta e hoje a gente vai saber o que é adenoide e saber como é importante o tratamento precoce. Sim, a adenoide é muito mais conhecida como carne esponjosa, né? As pessoas já vêm trazendo esse termo. Não é um termo que eu gosto muito, porque a adenoide, às vezes, isso se confunde com outros problemas, como rinite alérgica, que também provoca um inchaço em outras regiões do nariz, e as pessoas acabam entendendo errado. Então, a adenoide, o que é? É uma estrutura muito parecida com as amígdalas, mas que fica no fundo do nariz, quando o nariz já está descendo para a garganta, mais ou menos nessa posição aqui, tá? Então, quando o ar está passando do nariz, descendo para a garganta, é onde tem a adenoide. A existência dela, por que ela existe, né? Ela é um órgão de proteção, assim como as amígdalas. E é útil, lógico, né? Mas o problema é quando ela começa a crescer demais. Porque se ela cresce demais, ela vai tampar a passagem do ar. E essa criança, que geralmente se dá em criança, né, a adenoide, ela vai passar a respirar pela boca e não pelo nariz. E uma série de prejuízos que isso vem nessa decorrência, a gente pode discorrer ao longo aí das perguntas, né? Com certeza, doutor. Muitas mães, né, acabam não entendendo essa importância e acabam prolongando aí um tratamento, uma consulta, sendo que pode trazer, né, precocemente. A partir de qual idade, doutor, na verdade, qual fase da criança que a mãe já consegue trazer e quais são os sintomas, os principais, pelo menos, que a mãe tem que ficar atenta? Olha, normalmente a adenoide cresce a partir de 1 ano de idade e ela vai atingir o ápice lá para os 8 anos de idade. E depois de 8 anos de idade, essa adenoide ela tende a começar a diminuir até chegar na fase adulta e geralmente o adulto não tem adenoide. Aí muitas mães me vêm falar, então por que eu vou precisar resolver ou às vezes até operar se ela vai sumir? Porque ela está atrapalhando a respiração da criança numa época em que ela mais precisa respirar bem para se desenvolver. Além de fazer que seja mais fácil a criança ter sinusites e tal, a criança que respira pela boca, que tem adenoide, acaba respirando pela boca, ela tem alteração, déficit de crescimento. Então, são crianças que poderiam crescer mais e não crescem. São crianças que têm a arcada dentária deformada por causa de respiração bucal. Então, muitas vezes, quem faz o diagnóstico é o ortodontista que vai lá, vê que tem esse problema e manda para a gente analisar, tá? E aí a gente vê que tem adenoide e se cabe tratamento, a gente trata, se couber cirurgia, a gente resolve também. O importante é essa criança respirar pelo nariz, não é normal respirar pela boca. Os roncos noturnos fazem que o sono não rendam, né? Então, é aquela criança que já acorda cansada, é aquela criança que está sempre com a boquinha aberta nas fotos e etc. E ela deixa de se desenvolver como poderia. Então ela não dorme bem, ela não tem atividades, né, na fase dela que ela pode aproveitar ao máximo. E doutor, pensando também, se não faz um tratamento eficaz nessa fase, ela vai também ter problemas lá na frente com outros procedimentos, né, como o doutor comentou da ortodontia, por exemplo, sobre a parte de cirurgia ortognática, que a gente conhece bem, e tem tantas pessoas que sofrem aí e pode ser evitado, né, doutor? Sim, acho que foi daí que surgiu a ideia de me entrevistar, né? Porque as pessoas estavam tentando resolver esse problema quando não foi resolvido na infância, quando é a melhor fase, quando é mais fácil, porque a cirurgia de adenoide não é uma cirurgia complexa. E depois tem que se arrumar isso na fase adulta, quando toda a arcada dentária, os ossos da face estão alterados. E aí a cirurgia ortognática, a gente sabe, ela é bem mais agressiva, bem mais ruim de ser feita. Então, se você puder resolver isso na infância, é a melhor hora, com certeza. Doutor, vamos falar um pouquinho então também do diagnóstico. Diagnóstico, como é que você descobre se uma criança tem adenoide? Antigamente o pessoal fazia raio-x e ele tinha essa imagem e descobria se essa adenoide está fechando a passagem do ar ou não. Hoje em dia a gente já tem exames melhores, como a nasofibroscopia. O que é a nasofibroscopia? Uma câmerazinha que vai entrar aqui e vai enxergar até a adenoide, tá? Uma fibra ótica que vai conseguir mostrar para a gente exatamente o quanto essa adenoide está grande ou não, quanto por cento ela está obstruindo. E se por acaso ela chega a obstruir esse pontinho aqui também, que é a comunicação com o ouvido, a tuba auditiva, tá, gente? Então, às vezes, acontece da criança ter problemas auditivos, de otites também, por causa do aumento da adenoide também. Então, até isso pode acontecer, né? E aquela criança que às vezes está indo mal na escola, e às vezes quem faz o diagnóstico é o professor.
O professor chega e fala, mãe, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas ele não está ouvindo bem e tal. Vai ver, é a adenoide que está provocando uma otite, que é uma otite mais silenciosa, a gente chama de otite serosa, né? E que a gente vai detectar dessa maneira e que atrapalha tanto a aquisição de linguagem, faz a criança trocar de letras, escrever errado, um monte de coisa. Muitas consequências, né, doutor? Muitas consequências. Doutor, nós sabemos que o doutor é referência, né, em atendimento, principalmente com as crianças, né? E o doutor tem uma grande preocupação em equipe, em atendimento humanizado. Esses especialistas que estão na sua equipe, realmente está tudo dando melhor conforto, segurança para o seu paciente. Comente um pouquinho para a gente. Sim, a gente tem uma equipe bem diferenciada, porque a gente procura os melhores profissionais para estarem com a gente. E de preferência os melhores hospitais. Lógico que isso depende, às vezes, também do plano de saúde que o paciente tem, né? Mas, de qualquer maneira, a gente sempre procura os melhores, porque é uma oportunidade única que você tem de resolver um problema e a gente não pode ter, não posso ter falha. Então, eu sou bem criterioso. Às vezes, os pais falam, nossa, doutor, outros médicos não pediram todos esses exames que você está pedindo, mas eu gosto de ser bem preciso, porque é o nosso filho, é o nosso tesouro maior. Sim. Então, eu, por exemplo, nem costumo fazer muitas cirurgias no dia. O mais provável é fazer uma cirurgia no dia, ou no máximo 2, quando muito. Porque a gente tem que ter uma dedicação exclusiva, não só durante a cirurgia, mas no pós-operatório, para dar aquela tranquilidade para os pais, para os avós que às vezes vêm ao hospital. Então, a gente priva muito por isso. Inclusive, aquela entrevista que a gente teve ontem com o nosso anestesista mostrou o quanto o cuidado que a gente gosta de ter, inclusive de deixar a mãe ou o pai entrar dentro do centro cirúrgico para a criança se sentir segura até o momento da cirurgia e depois que ela acorda também, ela está tranquila, né? Isso faz toda a diferença, né, doutor? Eu sou suspeito porque eu tive adenoide, eu era aquela criança ranhenta, tá, gente? Aquela criança que ficava assim, era eu. E os meus filhos tiveram também, porque eu já sabia, né? Fiquei até esperando assim. E no final, a gente teve que operar a adenoide dele também. Eu entrei com a minha equipe, eu estava junto, lógico, né? Mas, então, quer dizer, o cuidado que a gente tem com os nossos filhos é o mesmo que a gente tem com os nossos pacientes. Tem que ser assim. A medicina tem que ser assim para funcionar. Parabéns, doutor. Muito, muito bom saber disso e ver esse brilho nos olhos aí do doutor. A gente está vendo que é um trabalho realmente totalmente diferenciado, não só seu, mas de toda a equipe, todo esse cuidado, para melhor levar em conforto mesmo para essas mães, para a criança, né? E ter qualidade de vida. Doutor, essa cirurgia, a gente está falando ainda em questão do tratamento, mas é uma cirurgia então. Essa cirurgia é feita no hospital, é isso? Isso, feito dentro do hospital. Quando cabe a cirurgia? Quando cabe a cirurgia? Quando essa adenoide está obstruindo mais do que 50% da passagem do ar, tá? Mais do que a metade da passagem do ar, ou quando essa adenoide está causando muitas sinusites também, que foi algo que eu não comentei. Mas às vezes as crianças têm sinusites uma atrás da outra com necessidade de antibiótico recorrente, que a gente sabe que é muito prejudicial, né? E são crianças que às vezes a gente precisa operar a adenoide para que essa criança não tenha mais sinusite, porque a adenoide predispõe mais a sinusites, né? E assim, quando o problema da adenoide não é tão importante, às vezes é mais rinite alérgica, que daí é essa porção mais anterior do nariz, tá? Aí às vezes cabe tratamento. Então às vezes a gente consegue fazer tratamento. Se a adenoide, por exemplo, ela obstrui menos de 50% da passagem do ar, e a criança tem rinite alérgica, às vezes só tratando a rinite alérgica a gente já consegue resolver o problema, ela passa a respirar melhor, passa a não ter mais sinusites, ok. Então nem todos os casos vão para a cirurgia. A gente seleciona muito, tá? Eu para operar é porque precisa mesmo. Então, se tem assim, as pessoas perguntam qual que é o segredo do sucesso, é operar quem precisa de verdade. E quando é assim, os resultados são magníficos, né? Excelente, doutor. O pós-operatório, o doutor falou que é uma cirurgia tranquila, mas como que é um pouquinho do pós-operatório? Então, a sensação, e isso eu posso falar como paciente, que eu lembro até hoje, tá? Eu tinha 6 anos, eu posso falar como médico e como paciente. A sensação é de arranhar a garganta aqui no fundo. Sabe quando a gente está gripado, que a gente tem aquela arranha, parece que está arranhando a garganta, né? E geralmente você usa um anti-inflamatório simples, ou um analgésico, um antipirona, um paracetamol, alguma coisa, e já resolve. Então, é um pós-operatório tranquilo, porque hoje em dia a gente usa 3 métodos de coagulação. A gente usa o bisturi aspirador cautério, a gente usa um pozinho, que é o subgalato, a gente usa um hemostático, que é uma pasta. Então, o pós-operatório hoje em dia é bem mais tranquilo do que era antigamente. Lógico que tem a exceção quando tem que operar a amígdala junto também. A amígdala dói mais, tá, gente? Quando tem que operar a amígdala, o pós-operatório é um pouquinho mais chato. Mas a gente consegue contornar, sim, esse problema hoje em dia com as técnicas que a gente usa, com os analgésicos que a gente usa e com o tipo de alimentação, tá? Mas a adenoide é a que menos dói.
Olha, e as pessoas acabam imaginando, né, que é muito sacrifício, é muita dor, o pós-operatório é muito ruim, então tem que saber que realmente precisa, né, se fazer como do bem indicado e que é tranquilo e você vai ter todo o suporte mesmo através do especialista. Doutor, queremos comentar um pouquinho também a respeito do seu canal do YouTube, né? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar um pouquinho, nós inclusive vamos disponibilizar aqui o canal do YouTube. O doutor vem entrevistando alguns especialistas ali, transmitindo conhecimento e compartilhando, né, doutor, na verdade, conhecimento aí para as pessoas. Sim, foi interessante. Essa última entrevista em particular foi muito interessante porque foi com um anestesista, né? E muitas pessoas às vezes deixam de fazer uma cirurgia por medo da anestesia. E hoje em dia sabe-se que assim, com os bons profissionais, nos grandes hospitais, a anestesia foi um dos campos que mais evoluiu nos últimos anos. Uhum. E a gente pode ir com uma segurança bem maior, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive, a gente comentou lá nessa live com o anestesista que a anestesia geral, ela, na minha opinião, ela é mais segura do que a local ou sedação. Porque agora, hoje em dia, a gente tem controle de tudo, da oxigenação, batimento cardíaco, etc. E até do ponto de anestesia que o paciente está. Se ele está acordando, se ele está dormindo, se ele está no meio da anestesia. Então, isso é muito bem controlado. Nos bons hospitais, pode ir com tranquilidade. Ou seja, é muito tranquilo e muito seguro. Doutor, quero lhe agradecer todas essas informações aqui do nosso programa. Muito obrigada. Nós estamos aí no finalzinho do nosso programa com o doutor, mas tenho certeza que outros assuntos muito pertinentes como esse, a gente vai estar falando com o doutor e vocês também podem acompanhá-lo através das redes sociais. Muito obrigada, doutor. Por nada, vai ser um prazer ter vocês lá. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o doutor Sandro Muniz, ele é otorrinolaringologista e você vai poder acompanhá-lo também através das redes sociais.